Amém. Glória a Jesus. Vamos para o momento da palavra de Deus. Gênesis capítulo 50. Vou tentar dar um título para a mensagem igual os títulos do pastor Isaac. Eu falo que ele tem uns títulos muito chamativos, né? E eu não consigo dar muitos títulos assim parecidos com o dele, mas dessa vez eu vou tentar. Tomara que os irmãos achem graça. Ou que ache graça aos ouvidos dos irmãos, né? O título do meu sermão. Gênesis capítulo 50, versículos 24 e 25. Já no finalzinho do livro, vamos até o verso 26 para a gente encerrar. Diz assim: Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluias. O título dessa mensagem é José, seus ossos e sua fé, para a glória de Deus no Egito. Então, vou dizer mais uma vez, porque ele também diz mais uma vez. José, seus ossos e sua fé, para a glória de Deus no Egito. Queridos, nós estamos vivendo em dias em que a igreja, e quando eu me refiro à igreja, aqui nesse contexto, eu falo da igreja visível. Quero que os irmãos entendam isso e vou explicar essa diferença da igreja visível e igreja invisível, que os reformadores chamavam para distinguir entre a igreja que o homem vê, que é tudo misturado, trigo e joio, nós não sabemos quem é e quem não é salvo, e a igreja invisível, ou seja, que está oculta aos nossos olhos, mas que somente Deus vê. A igreja que são exatamente os salvos, somente o trigo. Quem é que consegue ver somente o trigo dentro de uma igreja? Só Deus. Nós não conseguimos. Nós gostaríamos, nós como pastores, gostaríamos que todos dentro da igreja fossem trigo. Mas sabemos que nem todos serão. Todas as igrejas vão ter trigo e vão ter joio. Então, quando eu falo aqui da igreja, nesta mensagem, quero que os irmãos entendam como a igreja visível, ou seja, aquela que nós não sabemos distinguir quem é salvo e quem não é. A igreja invisível é aquela que Deus sabe, 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que são seus. Essa é a igreja invisível, e nós não sabemos. Aí você fala, mas como é que eu vou saber se eu participo da igreja invisível? Aí 2 Timóteo 2,19 é a parte final. Aquele que professa o nome de Cristo, afaste-se da iniquidade. Então, Deus já sabe quem é dele. Agora eu quero saber se eu sou de Deus, me afasto da iniquidade. Pronto. Então, voltando aqui. Nós vivemos em dias em que a igreja está completamente absorvida pela cultura que a cerca. A igreja visível, ou seja, essa geral, ela está envolvida pela cultura que a cerca. Eu gastaria muito tempo para falar, mas não vou fazer, sobre todas as formas que isso acontece com a igreja. Quantas são as formas em que a igreja está absorvida, ela está atraída, emaranhada pela cultura em que ela vive. Mas hoje eu quero falar apenas de um aspecto deste, que a igreja está realmente envolvida de uma forma profunda na cultura secular. E isto é aderência. A igreja está aderida ao sistema mundano, não no sentido de que o mundo, criação de Deus, o mundo, pessoas que compõem o mundo, nações, não é isso. Estou falando do mundo sistêmico. Estou falando daquele sistema que desde a queda de Adão se opõe contra Deus. Porque o mundo, neste sentido, ele é tudo aquilo. Veja o que João diz na sua carta, 1 João, capítulo 2, verso 16. Ele diz, porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo, do mundo. O apóstolo João está falando de um sistema. É aquele sistema que eu vou dizer para os irmãos. Quando falamos de mundo, o que pensamos? Pensamos lá fora. Mas podemos também pensar que o mundo é aquilo
que rege a nossa mentalidade quando não consideramos a palavra de Deus. Isso também é mundo. Porque se Deus estabelece, vamos dar um exemplo, se Deus estabelece 5 mandamentos para nós, e nós falamos assim para Deus, olha Senhor, eu vou obedecer 3, mas 2 eu não vou, não, porque não me agrada, não faz muito sentido para mim, 2 eu vou deixar para lá. Então isso não é mandamento, isso é opinião. É como se você estivesse dizendo, Deus, a tua opinião eu aceito aqui e não aceito ali. Mandamento é o Senhor que faz para o servo. O servo não escolhe qual ele vai obedecer, ele obedece os 5. Isto é ter uma visão, uma cosmovisão, uma visão do todo que agrada a Deus, quando nós nos submetemos à sua palavra. Mas quando começamos a escolher na palavra de Deus o que nós vamos submeter e o que não vamos, isso já é mundo. Por quê? Porque estamos baseados em um sistema de pensamento anti-Deus. Um sistema que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Foi assim desde a queda. Compare esse versículo 1 João 2,16 que eu citei com Gênesis 3,6. E você vai ver que é exatamente isto. O apóstolo João diz lá, porque tudo que há no mundo, o que há no mundo? A concupiscência da carne. Lá em Gênesis 3,6 diz, vendo a mulher que a árvore era desejável para se comer. Isso é concupiscência da carne. Volta em João 2,16, ele fala, a cobiça dos olhos. Ela diz lá em Gênesis 3,6, que a árvore era agradável aos olhos. E voltando em João 2,16, a soberba da vida. Lá em Gênesis 3,6 diz que era desejável para dar entendimento. É a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas do mundo. Então, desde a queda do homem, o que entra é o mundo na mente do homem. E o que eu estou dizendo hoje, com este versículo que nós lemos, sobre os ossos de José e a sua fé, nós sabemos que a igreja visível, hoje ela está aderida ao mundo, porque ela pensa, e se não pensa, ela vive como se pensasse que este mundo aqui é a sua pátria. Mesmo que as pessoas saibam biblicamente que aqui não é a nossa pátria, a igreja está querendo se aproveitar das coisas daqui, mas com isso se apaixona pelo mundo ao seu redor. Este é um grande problema que nós estamos enfrentando. Uma igreja apaixonada pelo mundo. Então o que nós vamos ver é que José, os irmãos podem observar, José viveu 17 anos antes de ir para o Egito. Vocês conhecem a história do patriarca, eu não preciso contar. Mas ele viveu 17 anos antes de ir para o Egito. Ao chegar no Egito com essa idade, ele viveu até os 110. Quanto é 110 menos 17? 93. José viveu 93 anos no Egito, numa terra que não era a terra da promessa, que Deus havia prometido ao seu ao bisavô Abraão, seu avô Isaac e seu pai Jacó. Não era aquela terra. E ele viveu 93 anos ali. Ainda que 13 desses 93, assim que ele chegou no Egito, os primeiros 13 anos, foi como escravo e prisioneiro. Só os próximos 80 anos é que ele foi como governador do Egito. Agora veja os irmãos, nós conhecemos a história dele, nós sabemos o quanto ele sofreu aqueles 13 primeiros anos, porque ele chegou lá com 17, 13 anos foi escravo e prisioneiro, só com 30 anos é que ele foi para o trono. Então, nós sabemos todo o sofrimento deste patriarca e o quanto Deus inverteu a situação dele ali, levando ele para o trono do Egito. Mesmo assim, José não teve os seus olhos presos na terra da escravidão. Os seus privilégios não o encantaram. Irmãos, nós vemos hoje muitos crentes que, mesmo com sofrimento, mesmo sofrendo, não é levado a trono nenhum, vive no sofrimento, mesmo assim não quer deixar o mundo. Mesmo assim está encantado com o mundo. Imagina se essas pessoas tivessem as regalias que José teve. Eu fico vendo crentes que sofrem e eles me procuram e dizem, pastor, meu sofrimento é isso e aquilo, anos a fio. Você não vê aquela pessoa 5, 10, 20 anos, ela está com os mesmos sofrimentos.
Ela está com as mesmas provações. E você diz uma determinada ocasião para ela: meu irmão ou minha irmã, você gostaria de deixar esse mundo e ir para a pátria celestial? Não, pastor, não casei ainda. Não, pastor, ainda não isso, não aquilo. Eu não formei na faculdade, eu não isso, eu não aquilo. Ou seja, essa pessoa está apaixonada pelo sistema que a oprime. Ela vive oprimida e não quer sair da opressão. É a mesma coisa daquele populacho, né? Que fala lá em Números 11, aquele populacho que havia saído do Egito com o povo de Israel, ou seja, alguns egípcios também saíram com Israel para peregrinar no deserto. Eles ficavam desejando os bifes acebolados do Egito, querendo voltar, e contaminaram o coração dos israelitas para que os israelitas também se queixassem e murmurassem da sua peregrinação no deserto. Agora eu digo para você, imagina um crente que sofre e não quer deixar o mundo. Imagina se ele não sofresse. Você acha que ele ia querer deixar o mundo? Outros são bem-sucedidos e por isso mesmo não querem deixar este mundo. Algo, irmãos, que é tão distinto entre José e muitos crentes de hoje, é que José era tão confiante de que aquela terra não era dele e de seu povo, que nem mesmo depois de morto ele queria ficar no Egito. Aleluia! Nem mesmo depois de morto ele queria ficar no Egito, enquanto que muitos crentes entregam seus corpos em vida para este mundo. José não queria ficar no Egito nem morto, e tem crente que entrega seu corpo em vida para este mundo. Mas por que razão José fazia isso? Por que razão esse homem conseguia viver no Egito sem ser do Egito? Já ouvi alguém dizer e concordei. Não é José do Egito, é José no Egito. Porque ele não era de lá. Ele não era de lá só porque ele não nasceu lá, não é só por isso. Ainda que ele tivesse nascido lá, ele não era de lá. Ele não era de lá porque o coração dele não era de lá, meus irmãos. Há pessoas que Deus tira do mundo, mas o mundo não sai do coração delas. Tem israelitas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. Eles morreram com a idolatria do Egito dentro do seu coração, como aquela mulher de Ló. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Agora, por que José conseguia viver no Egito sem ser do Egito? A Bíblia diz, vamos lá em Hebreus, Hebreus capítulo 11, verso 22. Vejamos por que este homem conseguia viver no Egito sem ser do Egito. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Por causa de quê? Início do versículo. Pela fé. Irmãos, é simples a resposta. José conseguia viver no Egito sem ser do Egito porque ele tinha fé. Agora, fé em quê? Eu vou dizer aos irmãos, a verdadeira fé, ela sabe que a cidade que nos aguarda agora é invisível, mas ela existe e é mais real do que esta que nós moramos. Os crentes, que nem deveriam ser chamados de crente, porque crente é quem tem fé, quem crê, não é? Crente é quem crê. Os crentes, eu me refiro a esses da igreja visível, nem deveriam ser assim chamados, porque só conseguem crer naquilo que lhes é visível. Então a cidade celestial para esses crentes não faz sentido algum. Para crer que a nossa terra não é aqui, tais crentes deveriam crer na palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 3, 20 e 21, quando ele diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória, o corpo da humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si também todas as coisas. Os crentes não creem mais nisso. Nossa pátria está no céu, irmão. É, meu irmão, mas eu sou aqui da terra. Se é da terra, eu não sou. Eu não sou. Eu estou na terra, mas eu não sou dela. Ah, não paga seus impostos? Não, vou pagar. Enquanto eu estiver na terra, vou fazer igual José. Vou servir Faraó. Ele não serviu?
vou servir as nações que vêm buscar comida, vou dar alimento, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, mas eu não sou daqui. Não sou daqui. Então a Bíblia diz que José fez isso porque ele cria. Agora eu pergunto para os irmãos, como que José cria nisso? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Veja, a promessa que José cria foi adquirida pelo ouvir. Assim como Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. O seu bisavô Abraão, seu avô Isaque e o seu pai Jacó certamente falaram para suas gerações acerca das promessas feitas por Deus, e José acreditava nelas. José cria nestas promessas. Ele sabia que a terra do Egito não era a terra da promessa. Esta era a razão porque ele não queria que os seus restos mortais ficassem na terra da peregrinação. Você já pensou, irmãos? Um homem que viveu 93 anos no Egito, 80 deles foi como governador, mas ele tinha certeza que aquela terra não era dele. Mas José, você está no trono, você tem privilégios. E ele, não, mas essa terra não é minha. Eu não quero nem que meus ossos fiquem aqui. Eu sei, olha, eu sei que Deus vai tirar vocês daqui, porque não é essa terra que ele prometeu para o meu bisavô. Não é esta. Ele vai tirar vocês daqui. Digamos que os próprios hebreus nem tinham tanta confiança quanto José de que isso ia acontecer. José, aqui está tão bom, o mundo inteiro passa fome, mas nós temos em abundância, mas a nossa terra não é aqui. Não deixe meus ossos aqui, eu faço vocês jurarem que quando Deus tirar... Como é que você sabe, José, que Deus vai tirar? Porque Deus disse para o meu bisavô Abraão, lá em Gênesis 15, que ele daria outra terra para os seus descendentes, mas só não dava aquela hora, porque ainda o cálice da sua ira contra as nações ainda não havia se enchido. Mas depois de 400 anos, Deus disse para ele que haveria de se encher a taça de sua ira, e então ele tiraria o povo desta terra da escravidão para dar a terra da promessa. Isso é fé. O bisavô dele já tinha morrido, o avô dele já tinha morrido, só estava lá o pai dele entrando velhinho dentro da terra do Egito para morar na cidade de Gósen com os seus outros filhos, netos, bisnetos que estavam ali, 70 pessoas, 70 almas, diz a Bíblia, que desceu para o Egito para morar ali, e José está ali, mas ele não olha para o Egito como sua pátria. Ele não olha ali como sua casa fixa, ele olha para frente. Ele sabe que Deus vai tirar o povo dali, e sabe mais, quando tirar, meus ossos não vão ficar aqui não. Então, ao que me parece, muitos crentes de hoje não dão mais ouvidos às promessas feitas em Cristo. Eles confundem as promessas da nova aliança com as da antiga. Você vê que tem crentes que eles querem que você só pregue no Velho Testamento. Hoje eu peguei um texto aqui do Velho Testamento. Vamos pregar no Velho Testamento então? Vamos. Mas tudo que está no Velho Testamento aponta para a nova aliança. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, verso 4, que todas estas coisas que aconteceram a eles serviram-nos de exemplo para que não venhamos cair nas ciladas que eles caíram. Disse para os judeus de sua época, em João 5, verso 38 e 39, ele diz assim, verso 39, examinais as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. As escrituras testificam do nosso Senhor. Lutero dizia que toda a Bíblia, toda página da Bíblia tem Jesus. Agora nós temos que encontrar Jesus nas páginas da Escritura. E o problema é que as pessoas, elas querem que as promessas de Deus, que eram tipificadas em Israel, apontando para a igreja, elas sejam cumpridas em nós igual era cumprida em Israel. É tanto que as pessoas cantam até hoje, se atentamente ouvir, e aí começa, obedecer, as bênçãos virão. Gente, isso é coisa da lei, é coisa da antiga aliança. É se eu obedecer que eu serei abençoado? Se eu obedecer que eu serei abençoado? É assim que Jesus trata na nova aliança os filhos de Deus que Ele comprou com seu sangue? Se for assim, então sacrifique. O autor aos Hebreus, leia toda a carta aos Hebreus e você vai ver. Quem considera que você realmente precisa obedecer para ser abençoado, não estou dizendo que é para desobedecer, veja o que eu estou dizendo.
Não é sua obediência que provoca a bênção de Deus. O que provoca a bênção de Deus sobre nós é a obediência de Cristo. Deus jamais aceitou uma obediência com limites. Não, Deus, toda obediência que Ele exige é uma obediência ilimitada. E eu pergunto, qual de nós consegue obedecer a Deus sem limites? Pensa num balão, você enche um balão aqui, escreve nele, por exemplo, os 10 mandamentos, que é um resumo ali da vontade de Deus. Pega uma agulha e fura só um mandamento. O que vai acontecer? O balão inteiro explode. O balão inteiro vai explodir. Para Deus não importa obedecer 99%. Agora, qual foi o único homem que obedeceu 100% à vontade de Deus? Chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então agora, aquilo que Deus havia prometido para Abraão lá na antiga aliança, dizendo que era pela fé: olha, Abraão, eu vou te dar um filho, vou te dar descendências como a areia do mar e as estrelas do céu. E a Bíblia diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi imputado por causa da sua fé, mediante a sua fé. Não foi por obras. Assim também, todos que creem no Deus de Abraão, todos que creem no Cristo, que é a descendência prometida de Abraão, eles serão abençoados. Nós somos abençoados por crer em Cristo, não é por obedecer. Não é por obedecer a lei. Cristo obedeceu por nós e eu creio nele. Crer em Cristo é montar nas costas dele. Então quando Jesus olha para nós, ele vê Cristo. Ele não vê a gente, ele vê Cristo. Agora, quem não quer seguir com Cristo, Deus olha para ele e exige obediência de 100%. Quem é que consegue? Ninguém. Portanto, as pessoas hoje confundem as promessas da nova aliança com as da antiga, misturam tudo isso num pensamento secular, antropocêntrico, mundano e totalmente desprovido da glória de Deus, e se apaixonam pelo mundo em que vivem, para dizerem frases que tentam justificar suas cobiças pelo mundo. As pessoas dizem: se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Tem uns irmãos lá na igreja que brincam: mas eu não sou minhoca para comer o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra se você obedecesse isso e aquilo. Não. Nós somos peregrinos. As coisas desta terra, elas são passageiras para nós. Nós temos uma pátria. Peregrino não se encanta com os hotéis onde ele pousa. Não. Ele não acha que um hotel é a casa dele. Peregrino não se encanta com as coisas que ele vê na estrada. Ele sabe que ele tem um caminho a trilhar. Isso era o pensamento de José. Ele sabia que Egito não era sua terra, portanto não deveria se encantar com ele. Muitos de hoje se apaixonam pelo mundo. Crer na Bíblia hoje se tornou algo subjetivo. As pessoas interpretam a Bíblia do jeito que quer, do jeito que convém. Outros escolhem uma parte para acreditar e outra não, usam a Bíblia com más intenções, mas José não. Ele cria na palavra de Deus inteiramente, como foi dito ao seu bisavô Abraão. Ele cria inabalavelmente, cegamente, ainda que seus dias finais foram no Egito, mas ele sabia que Deus ia cumprir a sua palavra. E eu pergunto, é assim a nossa fé? A nossa fé em Cristo está estabelecida dessa maneira, que ainda que eu venha morrer aqui. Vocês já ouviram essa frase, né? Crente que tem a promessa não morre. Você só vai morrer depois que você alcançar a sua promessa. Pois é, lá em Hebreus 11:13 fala que todos estes morreram sem alcançar as promessas. E aí? Eles não eram crentes? Se estão ali na galeria dos heróis do quê? Da fé. Todos morreram sem alcançar a promessa. Os mártires que estão debaixo do altar, Apocalipse 6:9, clamam diante de Deus: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? E foi-lhes dada palmas, vestidos brancos, e disse uma voz para eles: aguardem, vocês têm ainda irmãos que precisam morrer como vocês morreram. Não alcançaram a promessa. Agora, quando pergunta para essa pessoa: o que é a promessa que eu tenho que esperar para morrer? É a promessa do carro, é a promessa da casa, é a promessa do dinheiro, é a promessa da prosperidade, é a promessa da saúde física e não sei o quê. Porque se você ficar doente, você está em pecado. É desse jeito que as pessoas pregam e falam hoje. Agora, queridos, José não somente tinha essa fé pessoal, e agora vai uma palavra
é para a igreja, mas especialmente para os pastores. José tinha uma fé contagiante. José também, ao pedir que os seus ossos fossem levados do Egito, ele estava dando um impulso na fé na nação que haveria de sair dali futuramente. Veja bem, quando os israelitas olharem para a atitude de Moisés, que lá em Êxodo 13:19 fala que Moisés pegou os ossos de José para tirar realmente da terra do Egito, porque havia jurado, quando os filhos de Israel olhassem para aquela atitude de José, ou de Moisés pegando os ossos de José, eles iam dizer assim: olha só, José morto não quer ficar aqui no Egito, por que nós vamos ficar? Vamos, irmãos, aumentem a sua fé, vamos, irmãos, coloquem a sua fé na promessa que Deus fez para os nossos pais, porque não é essa terra que nos pertence. Então José não estava apenas exercitando sua fé pessoal, mas ele estava contagiando as pessoas que haveriam de ver os seus ossos serem retirados daquela terra, para que eles também não ficassem ali. Hoje muitos pastores não dão exemplo para a igreja, mostram que têm apego às coisas deste mundo, não é verdade? Cobiçam a prata e o ouro desta terra, são ilusionistas da prosperidade, não guiam o rebanho a olhar para cima, antes ensinam as pessoas a olharem para suas próprias necessidades, induzindo-as a ficarem no Egito deste mundo. Muitos pastores de hoje trabalham mais para o Egito do que para a terra prometida. Eles dão bifes acebolados ao invés de darem o maná. Será que os pregadores estão tendo uma fé que contagia ou uma doença que contamina? Nós, pastores, precisamos dar ao povo maná celestial. Jesus disse para os judeus de sua época, em João 6, ele fala assim: eu sou o pão do céu. E os judeus tinham um negócio, o pão do céu é aquele, né? Lá do Êxodo, lá de Números, e aquele que é o pão do céu. Jesus diz: eu sou o pão do céu, em João 6. Aqueles homens dizem assim: como é que você pode ser o pão do céu, rapaz? Nossos pais comeram o pão do céu. E Jesus falou: vossos pais comeram e morreram. Quem come do verdadeiro pão do céu não morre. Aleluia. Quem come do verdadeiro pão do céu, da minha carne, e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Aleluia. Tem a vida eterna. Agora nós, pastores, precisamos entender isso e dar ao povo este pão do céu, dar ao povo este pão da vida, e não os bifes acebolados deste mundo. São atraentes, são cheirosos, né? São atrativos, são guloseimas, mas eles caminham apenas para a perdição. Agora sim, o final desta mensagem: no Egito para a glória de Deus. Outra coisa que José nos ensina é que enquanto esteve vivo, ele fazia o que tinha que ser feito no Egito. José não ficava descabelando, esperneando no canto, para lá e para cá, orando a Deus: Senhor, tira-me daqui, o Egito não é meu lugar. Ele não era um cara deprimido, que vivia no trono lá, escondido, chorando porque queria sair do Egito. Não, ele não sabia quando, mas ele sabia que Deus ia tirar de lá. Mas enquanto não tira, eu vou servir para a glória de Deus onde eu estou. Os crentes de hoje não entendem que devem viver neste mundo para a glória de Deus. Perdem o seu tempo vivendo para si mesmos, neste mundo que não glorifica a Deus. José serviu a quem deveria servir enquanto esteve vivo. A sua família quase pereceu de fome, como muitas outras pessoas daquela época. Os arqueólogos encontraram um túmulo de uma rainha etíope, e que lá estava escrito na lápide dela assim, ó: que morra da mesma desgraça que eu morri aquele que encontrar o meu túmulo, porque eu enviei as minhas servas para um governador no Egito para comprar comida, e ele não quis vender. Eu mesma fui pessoalmente, ofereci riquezas da minha terra, e ele não quis vender, morreu de fome. José não quis vender para aquela mulher. Que a gente acha assim, né? Quem chegava lá comprava, não era assim não. Preferência do Egito. Primeiro os egípcios. Foi assim que José administrou aqueles 7 anos de fome. Primeiro o Egito. Lembra que a Bíblia diz que quando eles não tinham mais dinheiro, vendiam assim próprios, ele, sua esposa, seus filhos, como escravos, para trabalhar em troca de comida? Pois foi assim. Aí alguns de fora que vinham, José analisava o caso para saber se ia vender realmente comida.
Para os seus irmãos, não, ele deu, nem vendeu. Agora veja, meus queridos irmãos, o que está aqui no coração de José é o seguinte, é que ele entendeu para o que ele foi colocado naquele trono. E agora preste atenção nisto. José, quando subiu ao trono do Egito, ele entendeu. Gênesis 50, verso 20, olha o que ele fala para os seus irmãos: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve com vida muita gente. Você quer saber de uma coisa? Por que que Deus permitiu que José fosse vendido como escravo pelos seus irmãos? Os pregadores da prosperidade vão dizer uma coisa e eu vou além. Eles vão dizer: Deus permitiu porque o homem vai lá no barro e depois ele é levantado lá no trono. A igreja, ei, glória, e sai rodando e todo mundo cai. Eita, todo mundo quer o trono. Não. Você sabe por que Deus levou José para o pó no Egito e depois o colocou no trono? Para preservar a sua família. Porque José tinha 11 irmãos e um deles chamava-se Judá, e deste viria o nosso Salvador. Se Judá morresse de fome, a palavra de Deus iria falhar. Judá precisava comer, Judá precisava se alimentar, precisava estar de barriguinha cheia. Então nisso José alimenta seus 11 irmãos. Entre eles está Judá, que sem saber seria o ancestral do nosso Salvador, que veio da tribo de Judá. José estava sustentando os seus irmãos para que a promessa de Deus se cumprisse. Assim, meus irmãos, ele não entendia enquanto estava no cárcere, mas não murmurou. Quando chegou ao trono, ele entendeu: Deus preservou a minha vida para preservar a minha família, porque existe uma promessa. Agora essa promessa termina ali? Termina naquela terra de Canaã? Não. A Bíblia diz que todos estes homens morreram sem alcançar a promessa, porque a promessa não era a terra prometida. A promessa não era aquilo que estava palpável ou visível aos seus olhos físicos. A promessa ia além. A promessa era uma terra cujo arquiteto é Deus. Aleluia! A promessa era uma terra superior, uma pátria superior, que nós hoje ainda aguardamos na presença de Cristo Jesus. E ali estava este homem, parece que vislumbrando isto, vislumbrando que um dia ele seria parte do cumprimento de um plano glorioso que vinha da eternidade, mas que também ia descambar na eternidade futura. E este plano sempre foi muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, muitos filhos semelhantes a Cristo para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por isso José entendeu: eis-me aqui, Senhor, para cumprir tua vontade, ainda que seja no Egito. Se alguém tivesse ideia do plano e perguntasse para ele: José, mas você vai morrer aqui, o que você vai fazer? Ele ia responder: não tem problema, eu sou uma ponte pela qual muitos andam por cima para alcançarem a promessa. Não tem problema. Outros que passaram por cima de José também morreram, mas criam como José creu. E se perguntassem a ele: você está morrendo aqui agora? Moisés, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Moisés, você está morrendo antes de entrar na terra prometida, o que você tem a me dizer? Não tem problema, eu sou uma ponte para Josué entrar com o povo. E assim você vai perguntando os grandes homens de fé da antiga aliança, até chegar em João Batista. E quando chega em João Batista, ele diz: agora sim, aqui está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Então, uma palavra que eu dou para a igreja: nem seus ossos para este mundo, tá? Um dia haverá ressurreição dos mortos, e quando seus ossos se levantarem do túmulo, que seja para a glorificação do corpo, que seja como foi Moisés para levar os ossos de José para Canaã, assim também nossos ossos, quando ressuscitarem, que seja para Cristo levar para a sua glória celestial. Nem meus ossos para este mundo. Enquanto estou vivo, estou nele, vou servir. Vou dar a César o que é de César, mas vou dar a Deus o que é de Deus. Porque estou neste mundo, mas dele eu não sou.
Amém? Quero deixar esta palavra para os irmãos e para nós pastores, dizer: devemos influenciar as ovelhas de Cristo. Hoje é o empossamento oficial do pastor Isaac de Paula Morgado aqui na Igreja Missionária Volta de Cristo. Quero deixar esta palavra especialmente para ele, dizer: você tem influência sobre as ovelhas de Cristo, para que elas saiam deste êxodo, do mundo em que vivemos. Nossa pátria não é este mundo. Como pastores, devemos mostrar aos membros da igreja que não temos compromisso com o Egito, ainda que tenhamos que servir enquanto estamos nele. Nem mesmo os nossos ossos serão escravos dessa terra. Quando Jesus voltar, João 6, 39 e 40 diz que ele nos ressuscitará no último dia. Nem mesmo os nossos ossos para este mundo. E os irmãos, como ovelhas de Cristo, ovelhas do redil do Salvador, devem também ter a mesma esperança que os israelitas, que ao verem o exemplo de José, saindo do Egito, mesmo carregado dos seus ossos por Moisés, eles também se animaram à fé, imitaram a fé daquele patriarca já morto. Assim como diz o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, ele diz assim: obedecei aos vossos pastores e imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. E nós precisamos olhar, os irmãos precisam olhar para a fé dos seus verdadeiros pastores, dos guias que Deus colocou. Pastores, pastor Isaac, pastor Charles, pastor Cleilson. José foi o guia da fé dos israelitas, ainda que Moisés tivesse sido o guia da peregrinação, e que nós também sejamos os guias da fé do povo de Deus para a terra prometida.